organização sem fins lucrativos 4-Day Week Global vem testando a semana de 4 dias de trabalho em diversos países com resultados promissores. Empresas dos Estados Unidos, Finlândia, Reino Unido, Portugal, entre outros países, já colocaram em prática o redesenho da jornada laboral. Agora chegou a vez do Brasil. A partir de novembro, trabalhadores e empresários brasileiros vão descobrir na prática se é possível reorganizar as rotinas em uma semana mais curta. É sobre a semana de 4 dias de trabalho que eu converso agora com Renata Rivetti, diretora da Reconnect Happiness at Work, que é parceira da 4-Day Week Global no Brasil. Muito obrigado, Renata, por participar aqui do Cidadania. E eu já vou começar te fazendo a pergunta que eu acho que todo mundo que te entrevista faz. Como surgiu essa ideia de uma semana de 4 dias de trabalho? Obrigada, Hermes. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Essa ideia surge em 2018 com um empresário da Nova Zelândia que estava lendo sobre dados de produtividade e viu que globalmente a gente era produtivo de 2 a 3 horas por dia. A gente estava sobrecarregado, trabalhando muito, mas no final a gente tem improdutividade, né? Tem um excesso de distração, temos muitas reuniões, temos processos burocráticos, falha na comunicação, mau uso da tecnologia, né? Entre outros. E com isso ele começa então a pensar como que ele poderia aumentar a produtividade da empresa dele. Ele faz então uma proposta para o time dele de vocês aceitam trabalhar um dia menos, né, ganhar um dia de benefício e aumentar a produtividade diária. Então vocês teriam que ter as mesmas entregas que vocês teriam em 5 dias, né, em 4, e vocês teriam esse dia extra para fazer o que vocês quiserem. O time dele topa a ideia e o piloto tem um sucesso em todos os âmbitos. As pessoas se sentem melhor, aumenta, né, saúde mental, bem-estar, e a empresa começa a ver aumentos de produtividade, aumentos na receita, maior atração e retenção de talentos. Então, com isso ele ganha um olhar ao redor do mundo e ele lança então a 4-Day Week Global junto com a Charlotte Lockhart para de fato expandir a ideia da semana de 4 dias e principalmente a metodologia que é preciso para que a gente possa então trabalhar nesse modelo, né? O modelo a gente chama de 100-80-100. É 100% do salário, 80% do tempo, mantendo 100% da produtividade. Então surge em 2018 e 2019 a 4-Day Week Global começa os pilotos ao redor do mundo. E ela já passou, né, essa experiência já passou por vários países, a gente citou alguns deles, e já foram feitos até estudos dos resultados. Foram realmente todos promissores? E eu vou te perguntar, tenho certeza que todos os trabalhadores, a grande maioria, deve ter ficado satisfeita, mas os empresários também? Sabe que a gente vê até às vezes no começo os próprios trabalhadores com medo dessa mudança, né? Porque hoje a gente sente uma sobrecarga. Então, quando a gente fala para as pessoas dessa mudança, elas acham que não é possível. Então, é super importante a metodologia de redesenhar o trabalho para que de fato isso seja possível. E os resultados, de fato, têm sido muito bons ao redor do mundo em todos os âmbitos, né? A gente vê aí, para a marca empregadora, realmente aumento na atração e retenção de talentos, né? Então, é um benefício que é muito difícil de ser comparado com outra empresa, né? Então, diferente de um salário, outros benefícios, bônus, que de repente se copia, a semana de 4 dias é um benefício que, de fato, te diferencia no mercado. A gente teve aumento de receita em todas as empresas que participaram, teve um aumento de resultados, de performance, de engajamento das pessoas. Então, quando a gente olha para a empresa, ela teve ótimos resultados. Quando a gente olha para o indivíduo, a gente vê realmente ganhos, por exemplo, de saúde, né? Pessoas que falam, comecei a fazer mais exercício físico, a cuidar mais de mim, né? A fazer terapia. Então, a gente vê ganhos aí de saúde mental, e a gente vê ganhos também para a sociedade. Então, homens heterossexuais que participaram do piloto, eles começam a ajudar mais também nos afazeres domésticos. A gente vê uma questão de sustentabilidade também, de redução da emissão de carbono. Então, hoje o piloto ele tem trazido aí resultados bons, tanto para a empresa, quanto para o colaborador, quanto para a sociedade. E eu acho que o maior indicador de sucesso desse piloto é, de todas as empresas que já participaram, de mais de 500 empresas ao redor do mundo, 96% deseja manter a semana de 4 dias após o piloto de 6 meses, né? A gente tem aí nos Estados Unidos um resultado de 41 empresas que já estão
estão há mais de um ano trabalhando a semana de 4 dias de forma permanente, né? 100% deseja manter a semana de 4 dias. Então, no final, a gente percebe que ela tem sido boa para todo mundo. E é uma mudança de cultura, porque a cultura trabalhista que a gente tem hoje, né, no mundo ocidental e no mundo latino-americano em especial, ela vem desde o Fordismo, né? Já tem um pouco mais de 100 anos, né? A gente trabalhar entre 5, 6 dias por semana. A sua percepção, eu sei que o projeto piloto vai começar em novembro, vão ser 6 meses, mas você tem estudado o que tem acontecido fora do Brasil. O paradigma dessa cultura, ele é fácil de ser quebrado? Com certeza não é fácil, né? A gente tem uma mentalidade de que produtividade tem a ver com horas trabalhadas, né? Então, quando a gente pensa hoje, se perguntar para qualquer líder, ele pensa muito, eu preciso do meu colaborador trabalhando pelo menos 8 horas, 5 vezes por semana, né? E como a gente hoje está sem tanto controle nesse modelo híbrido, as pessoas começam até a querer voltar para o modelo presencial, até para ter mais comando, controle, né? Dessas horas trabalhadas. Mas no final, a gente consegue ver hoje os dados mostrando que horas trabalhadas não tem a ver com produtividade. Eu posso ficar aqui respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, Slack, Teams ou qualquer coisa assim e não fazer de repente o que eu tenho que fazer e eu posso ter um hiperfoco de 1 hora e entregar tudo que eu tenho que entregar, né? Então a gente tem muito para desmistificar em relação a essa mentalidade workaholic, né, de que tem que trabalhar muito para produzir e a gente vê países como os Estados Unidos, que é um país workaholic aí com 41 empresas querendo manter a semana de 4 dias. Quando a gente pensa em volume, né, de pessoas e de empresas, a gente sabe que o piloto ele começa muito pequeno, né, ao redor do mundo. A gente tem aí, o maior piloto foi no Reino Unido, com 61 empresas e quase 3 mil pessoas participando. Mas se a gente for pensar em população, em percentual, é muito pouco. Então, ainda existe uma mentalidade, como existia antes do Covid, do home office, de que o home office não funcionava, né? A gente quebrou muito isso indo para a prática, né? Todo mundo tendo que ir para suas casas e a gente perceber que no final dava para trabalhar de forma remota. Eu acho que a semana de 4 dias vai passar por esses testes, o piloto, para a gente começar a ver resultados, né? Então, a gente tem no Brasil uma empresa que já entrou no piloto da For The Week Global junto com Portugal. Então, a Vulcan Consulting é uma empresa que já está fazendo o piloto há alguns meses e tem tido excelentes resultados. Mas lá, o que a gente teve que mudar foi a mentalidade dos próprios colaboradores e não do líder, né? Então, o Fabrício Oliveira, que é o fundador da empresa, o CEO, ele acreditava muito na ideia, ele acha que a ideia faz muito sentido e ele quis começar a fazer o piloto na empresa dele. Ele recebeu de outros diretores, né, a ideia de, não, isso não vai funcionar, isso vai perder produtividade, a gente vai gastar muito, né? Então, alguns medos que os próprios diretores tinham. E agora, depois de meses com o projeto acontecendo, ele está expandindo a semana de 4 dias para todos os colaboradores da Vulcan, porque deu muito certo. Ele fala tanto percepção de engajamento dos colaboradores, né, de maior entrega de resultados, então as pessoas realmente começam a vestir a camisa daquela empresa, quanto benefícios até de satisfação de cliente, dos próprios clientes ligarem para ele e falarem, olha, eu tinha medo, né, era uma coisa que de repente eu achei que não fosse dar certo e hoje eu me sinto super bem atendido pela tua empresa. Então, os temas que eu venho trabalhando há alguns anos, né, saúde mental, bem-estar, a própria felicidade no trabalho, a gente nunca recebe uma abertura de cara de todo mundo acreditando, mas a gente vem começando a comprovar de quanto que cuidar das pessoas, pausas, o descanso, a saúde mental, no final elas te fazem uma pessoa mais produtiva, né? Eu, Renata, penso muito olhando a minha própria vida. Se eu estou sobrecarregada, eu vou inovar pouco, eu vou ter poucas ideias, né? Vou fazer quase que o que eu tenho que fazer. Agora, se eu tenho momentos, né, de parar, de pensar, momentos que eu consigo focar no meu trabalho, fazer o que eu gosto de fazer, no final eu gero muito mais resultado. Então, eu acho que é uma mentalidade que ela vem mudando, mas que a gente ainda encontra muita resistência, né? O piloto vai ser justamente isso, empresas que acreditam já na ideia do projeto, né? Normalmente uma liderança que já nos procurou porque acredita nisso e vai ter aí resultados para a gente conseguir mensurar nos próximos meses, né? O que acontece com a semana de 4 dias no Brasil. Renata, vamos falar um pouquinho do piloto aqui no Brasil. Como é que está sendo a adesão das empresas? A procura está sendo grande? Toda empresa, toda e qualquer empresa pode participar. Como é que está funcionando isso? Como é que está sendo? E foram vocês que procuraram a FOR ou a FOR procurou por vocês? Porque o Brasil é uma das grandes economias do mundo, né? Então tem uma grande chance de vocês terem sido procurados também.
Na verdade, eu vim acompanhando o piloto global e aí quis saber mais, né, sobre como é que era aquilo, se estava funcionando. Então, eu procurei a For the Week Global para entender um pouco do projeto e eles acabaram gostando bastante da Reconnect, né, Happiness at Work, a minha empresa aqui no Brasil, acharam que tinha tudo a ver com eles e eles sempre procuram um parceiro local para fazer o piloto, né? Então, em todos os países que eles estão, eles têm um parceiro local. O único parceiro local que é a área pública é Portugal, que lá quem procurou a For the Week Global foi o Ministério do Trabalho, então esse é um piloto do governo de Portugal. Em todos os outros países é alguma empresa privada como a Reconnect. Então eu acabei conversando com eles, eles gostaram e a gente acabou então dando match de trazer a parceria e o piloto para o Brasil. A gente lançou, né, a ideia do piloto em maio e 500 empresas nos procuraram querendo saber, entendendo, tentando ver como é que ia ser aqui, mas a gente hoje está com cerca de 20 inscritos, tá? 20 e poucas inscritas, já fechando as inscrições essa semana, a ideia é que a gente finalize aqui as inscrições agora em setembro, e a gente possa então começar essa fase de planejamento, de estudos, para que as empresas se preparem para em dezembro, janeiro, começar de fato a semana de 4 dias. Então, a gente agora começa fases de aulas, né? Então, são treinamentos para falar sobre gestão de tempo, sobre priorização, sobre métricas de produtividade, sobre redesenho do trabalho, sobre tecnologia, comunicação, saúde mental, né, bem-estar. Então, a gente vai ter essas 20 empresas caminhando em conjunto, né, tendo aulas, discutindo, olhando o que funciona, tirando dúvidas, uma assessoria jurídica também que a gente vai ter da Clementina e Teixeira aqui no Brasil, porque o Brasil tem suas particularidades, né? Então, quando a For the Week Global chegou no Brasil, a gente teve aqui primeiro o boom, né, deles perceberem, nosso Brasil é intenso, né, nas redes sociais e tudo, as pessoas super engajadas em querer saber mais, mas no final particularidades que a gente tem de CLT, de discussões que a gente tem que ter, que em alguns países eles não tiveram. Mas a ideia é que a gente agora, começando em setembro as masterclasses, vá o planejamento aí cerca de 3 meses. Você pegou um ponto que eu ia perguntar, que é exatamente a nossa legislação, a CLT, né? A consolidação das leis do trabalho. Vai ser preciso mexer com ela para, por exemplo, num futuro próximo, a gente chegar à realidade de ter a semana de 4 dias de trabalho no Brasil? A gente tem começado com as empresas que querem participar, né, que vão participar do piloto. A gente tem um apoio da assessoria jurídica da Clementina e Teixeira, um escritório de advocacia, que está indicando acordos individuais e acordos coletivos também com os sindicatos, para que se a empresa achar que não funcionou, eu quero tirar esse benefício, ela possa retirar o benefício. Então, assim, a lei permite que as empresas reduzam e deem esse benefício de horas reduzidas, né? A gente não pode aumentar, mas pode reduzir, mas para que a gente não tenha riscos, né, futuros de tirar o benefício, a gente está aí propondo, junto com a nossa assessoria jurídica, esses acordos. Por enquanto não teve, assim, a gente conversou com alguns sindicatos, todos apoiam a ideia, né, ainda não levamos para outras discussões, mas como Portugal, por exemplo, que é o governo que está fazendo o piloto, mas eu acredito que com os resultados a gente vai ter discussões mais profundas mesmo, né? Então, como você falou, a jornada de 5 dias, ela vem do Fordismo há 100 anos, né? O mundo mudou completamente, a tecnologia mudou completamente, a forma de trabalhar mudou completamente. E a gente vem fazendo muitas vezes a mesma forma, né? E os resultados hoje, eles não estão bons nem para a saúde mental e bem-estar, mas também não estão bons para a produtividade, né? Tem dados aí mostrando da GV que a gente vem crescendo muito pouco a produtividade década após década. E tem um relatório aí novo da Gallup mostrando que somente 23% hoje das pessoas estão engajadas no trabalho. Então, eu acho que redesenhar a jornada de trabalho com mais flexibilidade, com mais autonomia, de uma forma mais inteligente, no final vai trazer tanto produtividade quanto mais saúde mental para as pessoas, né? Então, o ganho é enorme. A gente ainda vai discutir com a área pública, mas eu acho que o piloto ele vai começar, a gente vai testar e ver o que acontece. Renata, você falou já 2 vezes aí da experiência de Portugal, que é diferente dos demais países, inclusive do Brasil. Mas numa segunda etapa, num segundo momento, seria possível uma parceria com o Ministério do Trabalho brasileiro também, junto com vocês?
A gente espera que a área pública certamente olhe para isso, né, e olhe essas discussões. Então, a nossa lei, como você falou, ela tem suas dificuldades, ela é mais engessada em alguns quesitos, né? Então, como é que a gente começa a discutir tudo isso, né? Jornadas mais flexíveis, mais saudáveis, né? E sem perder o olhar do projeto que é a produtividade. Esse não é um projeto só de redução de horas, ele é um projeto para a gente trabalhar melhor. Então, como é que a gente começa a educar o mercado de que é possível trabalhar melhor, trabalhar de forma mais inteligente, com algumas mudanças, né, de hábitos, de atitudes, de reuniões, né, de trabalhos que podem ser feitos mais assíncronos. Então, é uma reformulação da jornada de trabalho. A gente está aqui para olhar o que já deu certo ao redor do mundo e tentar replicar a metodologia que já tem sido de grande sucesso, né, em todos os pilotos globais. Que a gente possa ter isso para depois levar, quem sabe, os dados aí para o Ministério. O Sindicato da Tecnologia de Informação aqui de São Paulo já me procurou, já tive com eles querem também levar isso para os ministérios, então quem sabe a gente abra as portas para discutir isso com o governo federal também. Renata, uma pergunta que é aquela perguntinha do advogado do diabo. Você crê que é possível implantar a semana de 4 dias de trabalho para todos os setores? Porque quando a gente pensa em economia criativa, em determinados setores, a gente sabe que é uma coisa mais viável e mais rápida. Mas tem setor que é mais difícil. Você é otimista a esse ponto? Eu acho que a gente vai ter que testar, né? Eu sei que ao redor do mundo a gente teve restaurantes, a gente teve hotéis, a gente teve creches, a gente teve hospitais, né? Então, levando isso para ramos que de repente são mais difíceis, né? Ou pelo menos que a gente tem aí mais crenças e mitos de que não funciona. O que a gente percebeu num hospital fora do Brasil foi, por exemplo, para ter as enfermeiras terem essa jornada mais curta, reduzida, elas tiveram que ter um aumento de time. Então, o hospital teve que contratar mais pessoas nesse caso. E teve um ganho mesmo assim para o hospital, porque hoje a gente vê, por exemplo, a área de saúde com excesso de burnout, com excesso de absenteísmo, né, por licenças médicas, às vezes por saúde mental, uma alta rotatividade. Então, os hospitais que testaram ao redor do mundo percebem esse ganho de isso reduz o turnover, isso reduz o absenteísmo, né? Isso reduz aí problemas de saúde mental e tem esse ganho. Então, no final, acabou compensando. Aqui no Brasil, a gente tem um hotel e a gente tem um hospital com a gente, começando pela área administrativa. Mas o hospital falou, por exemplo, quem sabe daqui para frente a gente comece a levar para quem precisa também, que são as pessoas que estão aí na frente, né? O pessoal mais assistencial. Então, são os técnicos, as enfermeiras, né? Os médicos. Então, a ideia é que eles possam também, quem sabe, pilotar isso em algum momento também com essa área que parece mais desafiadora, porque o paciente está lá 24/7, né? E vai precisar, de repente, de um aumento de time para fazer essa compensação da redução de turno. Mas eles acreditam que, de repente, pode ser saudável, pode ser um caminho que até traz resultados. Então, a gente vai esperar. Eu acho que o piloto ele é importante para a gente ter certeza do que funciona, do que não funciona. A gente viu aí também alguns países, restaurantes entrando e de repente fazendo, ao invés de tirar um dia, eles fizeram um aumento de turno, né, entre o almoço e o jantar, um aumento aí de descanso. Então também é uma possibilidade. O que a gente pede é que se mantenha um modelo de 100/80/100, mas a flexibilidade de se vai ser a sexta, se vai ser escalonado, se vai ser horários, né, que vão ser reduzidos durante a jornada, isso é a empresa que define. Então, eu sou otimista a ponto de acreditar de que em algum momento alguém não acreditava várias coisas, né? Então, eu acho que a gente pode testar e quem sabe ter bons resultados e a gente como sociedade entender que dá para construir uma jornada que é mais saudável e que é melhor para a pessoa, mas que no final ela também traz mais resultados para a empresa, né? Eu acredito sim nessa construção. A gente falou, e você já disse que já tem as empresas certas que vão passar pelo treinamento, a partir de janeiro de 2024 elas vão tentar e implementar de fato por 6 meses no projeto piloto. Eu tenho certeza que a procura foi grande em um estado como São Paulo, mas vocês conseguiram diversificar a participação? Tem empresa de todas as regiões do país?
A gente teve aí uma concentração, de fato, São Paulo foi a maior concentração, tem no Rio de Janeiro também, temos em Campinas, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então, a gente conseguiu um pouco, né, de diversidade, interessados ao redor do país, várias, mas muitos também querendo esperar o piloto, né? Então, algumas empresas falando, será que vai ter um segundo piloto para eu acompanhar primeiro os resultados? Então, a gente sente aí bastante curiosidade, bastante interesse, mas um pouco de cautela, né? Então, como é que a gente vai conseguir, de fato, fazer ampliação? Eu acho que é começando com essas empresas que são aí corajosas, pioneiras, né? Que já acreditam nesse novo formato e que estão dispostas a testar. Então, a gente sempre fala, né? Ontem a gente teve uma masterclass com o Alex Peng, que é o diretor da 4Day Week Global, e ele fala, o maior risco é não testar, porque o mundo vai mudar, as empresas pioneiras, elas saem na frente, elas começam a aprender também antes, elas erram e corrigem o erro, talvez até de forma mais rápida. Então, talvez o maior risco seja não testar e que a gente possa, então, levar isso ao redor do Brasil, né, tentando levar essa ideia e levar de forma mais democrática, né, que todo mundo possa. A gente tem um comércio com a gente em Portugal, por exemplo, o Brasil dos Parafusos, também atuando. Então, são modelos que a gente vai testar e vai ver e entender o que está dando certo, né, e tentando remodelar ao longo dos 6 meses o que funciona e o que não funciona. Renata, você já falou da questão da legislação como um dos desafios. Qual seria o outro ou os outros desafios para esse momento aí do projeto piloto, aqui no Brasil? Perfeito. O maior desafio é as pessoas não se engajarem nessa mudança, porque ele não é um projeto da área de RH, ele não é um projeto da liderança, ele é um projeto de todos. Então, quando a gente faz o redesenho da jornada, todo mundo tem que mudar seu dia a dia, né? Então, se eu estou acostumado a marcar reuniões sem pauta, de 1 hora, chamando 20 pessoas, eu vou ter que mudar isso, né? Eu vou ter que começar a pensar, será que eu preciso dessa reunião? Será que eu preciso de todas essas pessoas? Será que ela pode ser mais curta? Será que eu posso mandar algum documento prévio, né? Então, eu vou ter um trabalho, de repente, de fazer uma pauta da reunião, fazer um pre-work para que as pessoas possam chegar na reunião mais preparadas para tomar decisão. Então, são mudanças que as pessoas têm que ter no dia a dia delas e elas começam a ter que se preocupar com a sua produtividade, mas com a dos outros também. Então, algumas mudanças que a gente tem que ter de hábitos, né? Que eu vi até uma pessoa no Reino Unido falando, eu entrava 10 vezes por dia no Instagram. Quando me fizeram essa proposta da semana de 4 dias, eu percebi que eu não podia mais entrar 10 vezes por dia no Instagram, mas para mim compensou, porque no final eu tive a sexta para eu fazer o que eu quisesse, né? Inclusive entrar no Instagram. Mas então a pessoa vai ter que ter essa autorresponsabilidade. O maior risco da gente no Brasil é as pessoas esperarem que só tirar a sexta sem nenhuma mudança vai dar certo. É muito provável que não. Então, cada um tem que ser responsável por o que eu posso mudar, qual é o momento que eu vou ter de foco, qual é o momento que eu vou ter de reunião, qual é o momento de team building, né? Então, são mudanças na nossa mentalidade, na nossa forma de atuar, né? Eu vejo muito algumas questões com alguns clientes, né? Então, às vezes, a gente tem reuniões de 1 hora simplesmente porque tem, né? Ninguém questiona, será que dá para ser mais curta? Será que dá para ser mais produtiva? Aí, às vezes, a gente fica em conversas paralelas por e-mail, por WhatsApp, né? E pelo Teams, que de repente é um excesso de comunicação, ao invés de, vamos focar isso em um e-mail e tentar resolver tudo. Então, hoje é uma mentalidade muito improdutiva que a gente tem. Então, para o piloto dar certo, todo mundo tem que se comprometer com a mudança. Antes da gente encerrar, o que é que você diria para o empresário que está em dúvida em testar essa novidade e para o trabalhador? Eu acho que para o trabalhador, claramente, não ter medo, né, e acreditar que a mudança ela é possível, mas que ela exige uma disciplina, um esforço inicial, como tudo na vida, né? Ninguém faz uma mudança sem ter essa primeira fase de adaptação, que talvez tenha um esforço adicional no começo. E para o empresário, né, eu acho que esse é um grande diferencial para uma marca empregadora, né? O Fabrício da Vulcan fala, né, hoje o turnover dele é 0, ninguém quer sair da empresa dele que tem um grande diferencial. Ele sempre falou que competir com as Big Techs, para ele era muito difícil, né, em questão de salário, de benefícios, do ambiente, né? Ele não podia prover tudo que as Big Techs ofereciam. E, de repente, ele oferece um benefício que hoje é muito mais valorizado pelos milênios e pela geração Z, que vai reter talentos, que vai atrair talentos e que vai engajar as pessoas. Hoje a gente não tem bons indicadores de engajamento e de produtividade. Talvez a gente nem meça a produtividade. Então, será que não
está na hora da gente ter, no mínimo, uma grande metodologia para a gente ser mais produtivo, para a gente aprender a trabalhar melhor, de forma mais inteligente? E aí eu repito aqui o Alex Peng, que o maior risco é não tentar. Renata, muito obrigado pela entrevista. Eu já vou encerrar marcando com você para agosto do ano que vem, para você trazer os resultados do projeto piloto, viu? Legal, ótimo. A gente vai ter no meio do caminho também pesquisas com a Boston College, com a FGV, então com 3 meses de piloto a gente já deve ter alguns resultados. Maravilha, então já estou marcando para 2024. Mais uma vez, obrigado, Renata. Obrigada, foi um prazer. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.